O que aconteceu nas últimas horas é realmente algo impressionante. Não foi apenas um ataque russo comum. O que aconteceu exatamente não foi só o bombardeio de uma ponte na Ucrânia, mas sim o início da fase de queda total da Ucrânia. E a grande e chocante surpresa que foi anunciada oficialmente ontem por Putin fez a Europa hoje tremer de medo e repensar tudo 100 vezes. Será que a Rússia realmente começou os primeiros passos para controlar totalmente a Ucrânia? Por que o ataque de ontem é considerado a mudança mais perigosa nesta guerra desde o início? É isso que vamos revelar hoje. Fiquem conosco. Prezados telespectadores, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Sejam bem-vindos a este nosso novo encontro da série de episódios Opinião, que dedicamos às últimas novidades desta guerra entre Rússia e Ucrânia. Ontem, prezados telespectadores, a Rússia deu os primeiros passos antes de tomar o controle da cidade de Odessa, a cidade de Odessa que fica no sul da Ucrânia, a cidade que fica de frente para o Mar Negro, a cidade cujos portos representam 95% da dependência da Ucrânia, das importações e exportações do país. Então, em um dia, ontem, o exército russo lançou uma série de ataques aéreos sobre a principal ponte que liga a cidade de Odessa e toda a região sul da Ucrânia ao país da Moldávia, ou ao país da Romênia, ou seja, liga essa região aos países do Ocidente, liga a vários países da OTAN, e o mais importante desses países é a Alemanha. Esse ataque, na verdade, começou na quinta-feira e continuou na sexta-feira, seja com mísseis balísticos ou com drones. Veja que até que essa ponte foi destruída, consequentemente, a rodovia M15 foi cortada. Ou seja, estamos falando sobre a rota de suprimentos que conecta totalmente o sul da Ucrânia aos países da OTAN, como a Romênia. E essa estrada não é a única que liga a Moldávia à Ucrânia, mas é a mais curta. Por ela, a Ucrânia garante que os suprimentos militares cheguem rapidamente à região de Odessa e às áreas de combate na frente sul. Por isso, as autoridades ucranianas fizeram declarações dizendo que estão atualmente trabalhando no desenvolvimento de novas rotas para garantir a continuidade dos serviços logísticos nessa região do sul. Mas, na verdade, o ataque foi um grande choque para a Ucrânia, porque, assim, em primeiro lugar, esse ataque cortou 60% das importações de combustível da Ucrânia. Vou explicar para vocês como isso aconteceu. E o segundo ponto, que é grave, é que esse ataque cortou o abastecimento ucraniano em uma grande área da província de Odessa, uma região onde fica uma das cidades ucranianas mais importantes, chamada Ismail, e essa área tem quase mais de 500 quilômetros quadrados, ela tem quase o tamanho do país Andorra. Por exemplo, é uma região inteira que inclui dezenas de cidades e centros rurais e urbanos. Agora, ela só tem conexão com a Moldávia e com a Romênia, ou seja, sua ligação com o restante do território ucraniano foi cortada, e a estrada já não a conecta diretamente com o restante das terras ucranianas. E não podemos esquecer também que o exército russo, durante esta semana, também lançou ataques e destruiu durante esses ataques. Ou seja, a única linha ferroviária que também conecta Odessa à Romênia está nessa mesma região. Está claro agora que os russos estão se vingando da Ucrânia. Estão se vingando da Ucrânia depois que a Ucrânia começou. Como expliquei para vocês em um dos episódios anteriores, a Ucrânia começou a atacar navios de transporte comercial russos na região do Mar Negro ou em várias partes do mundo, porque agora a Rússia está respondendo da mesma forma. Vocês abriram uma nova frente de combate na região do Mar Negro, então agora aguentem as consequências. A Rússia começou um novo plano para destruir todas as pontes ucranianas sobre o rio Dnieper, sobre o rio Danúbio,
ou sobre o rio Dniester também, e assim por diante. Agora, ela está trabalhando para cercar completamente a região sul da Ucrânia, e assim por diante, atacando os portos, cortando os suprimentos comerciais, cortando os suprimentos militares. Ela quer isolar completamente essa frente. Essa nova tática nunca foi usada pela Rússia desde o início desta guerra. A Ucrânia nunca a usou, é a primeira vez que essa tática está sendo usada. E essa tática está sendo usada pela Rússia hoje, com drones de baixo custo. Ou seja, aqui devemos prestar muita atenção que a Rússia está conduzindo esta guerra de maneiras muito inteligentes, está conduzindo esta guerra de forma econômica, com o menor custo possível. Por exemplo, hoje a Rússia pode destruir pontes como essas, estradas como essas e cortar os suprimentos de forma devastadora, causando uma destruição em larga escala. Mas isso seria usando mísseis caros. Para a Rússia, os mísseis talvez custem mais de $1 milhão, ou $2 milhões por míssil, ou até mais do que isso. Por isso, agora ela está usando uma tática diferente. Em vez disso, ela está usando drones. Veja os drones de origem iraniana, que têm baixo custo. Esses drones não causam uma destruição ampla nessas pontes e nessas estradas, mas eles causam danos. Ela é capaz de interromper e cortar os suprimentos com o menor custo possível. Mesmo que essa estrada ou ponte seja consertada novamente, ela envia outro drone de baixo custo e assim por diante, ou seja, para garantir sempre o corte dos suprimentos com o menor custo possível. Ao mesmo tempo, a Ucrânia percebe que qualquer reparo que ela faça, assim que termina, é destruído novamente. Então ela perde a vontade de consertar qualquer ponte ou estrada. A Rússia agora talvez não use esses drones apenas para reduzir custos. Esse não é o único motivo. Talvez seja algo maior. Ela também não quer causar uma destruição total na infraestrutura dessa região. Por que eles participaram? Porque ela quer que a região continue utilizável, pois agora está planejando controlar essa área. Ela quer obter essas pontes, essas estradas, as demais instalações civis e assim por diante, intactas, precisando apenas de pequenos reparos. Para ser direto, a Rússia não quer controlar terras completamente devastadas. Ela quer terras com suas instalações civis, logísticas e outras, para que sejam produtivas e também para que, após tomá-las, não custem muito dinheiro aos russos para a reconstrução. E especialmente porque essas pontes, por exemplo, são originalmente russas. São pontes históricas construídas na era soviética. Então, a Rússia não quer destruí-las completamente, ela quer preservar essa história nessa região como está. Então agora há uma nova tática, uma tática muito importante na qual a Rússia está apostando na região. Esses ataques continuarão na próxima fase. E isso, claro, vai afetar muito a capacidade da Ucrânia de resistir, porque estamos falando de áreas muito importantes para a Ucrânia, que são o coração do abastecimento logístico. Por exemplo, há portos no rio Danúbio, ou seja, na fronteira com a Romênia, por onde a Ucrânia recebe combustível, armas e assim por diante. Esse rio, que passa pela Romênia, pela Bulgária, pela Croácia e chega até a Alemanha, é uma das rotas de abastecimento mais importantes para a Ucrânia. Agora, essa rota está colapsando, a Ucrânia não vai mais conseguir receber nenhum suprimento militar ou energético por esse caminho. Vai restar apenas a rota de abastecimento pela fronteira oeste, ou seja, a fronteira com a Polônia e com o sul da Romênia. É uma rota de abastecimento muito longa, uma rota cara. Então, de fato, e como expliquei para vocês em um dos episódios anteriores, a Ucrânia, quando começou a atacar navios de transporte russos e começou a atacar os centros de armazenamento de energia que dão para o Mar Negro, o que ela fez, na verdade? Ela deu um pretexto para os russos usarem essa nova tática. A Rússia ela estava travando uma guerra na Ucrânia, mas era uma guerra mais humana,
não destrutiva. Ou seja, não ultrapasse a um conjunto de linhas vermelhas. Não mate civis, não ataque instalações civis, não ataque instalações comerciais, instalações de energia e assim por diante, para que ela não seja acusada de terrorismo ou algo desse tipo. Mas quando a Ucrânia ultrapassa essa linha, ou seja, um conjunto de linhas, como quando começou a atacar centros de energia e outras coisas, ao ultrapassar essa linha, ela dá um pretexto para os russos. Por esse motivo, os russos não usaram essa tática antes, apesar da força dessa tática, apesar da eficácia dessa tática, apesar do grande impacto dessa tática nas frentes de batalha. Agora, a guerra começou a tomar um novo rumo, um rumo diferente. A guerra começou a mudar de forma muito significativa a favor dos russos. A Ucrânia, eu digo, vai sofrer muito. Na próxima fase, enfrentará grandes problemas para abastecer a província de Odessa com comida, combustível e armas. Isso é só o começo, porque isso inevitavelmente levará ao colapso dessa região. Então começará o desembarque, talvez desembarque naval, talvez desembarque aéreo, ou seja, para controlar essa região. A Rússia agora está enviando uma mensagem clara para todos os europeus, não apenas para a Ucrânia, está enviando a mensagem para todos os europeus. Vocês querem continuar essa guerra, vocês se recusam a conceder soberania à Rússia sobre essas regiões, em Donbass e assim por diante. Então agora se preparem para o que está por vir. Essas condições vão se tornar maiores. Essas condições vão passar a incluir o reconhecimento da soberania da Rússia, até mesmo sobre a região de Odessa também. A Ucrânia será um país sem litoral, sem acesso ao mar. Se essa guerra continuar mais e mais, e prestem bastante atenção que, ao mesmo tempo, o exército russo ainda está avançando, ainda está conquistando novos territórios, ou seja, ao longo de toda a linha de frente. O presidente russo, Putin, apareceu ontem em uma longa entrevista na televisão, respondendo a dezenas de perguntas. Mas o dado mais importante foi revelado por ele pela primeira vez. E isso causou um grande medo entre os ucranianos e os europeus. E o que é isso? Ele revelou oficialmente o número real das forças russas que estão lutando nesta guerra na Ucrânia. Esse número, como eu disse, causou um grande medo entre os europeus. Quero dizer, os europeus que apoiam a Ucrânia, França, Reino Unido, Alemanha e assim por diante. O que ele disse? Putin, ele disse que 700 mil soldados russos estão lutando agora na Ucrânia. 700 mil soldados, um número enorme, quero dizer. Um número que causa preocupação, causa medo na Alemanha, na França, no Reino Unido. E o mais perigoso do que isso é que Putin disse que 400 mil soldados foram recrutados só este ano. 2025, 400 mil soldados, e disse que eles nasceram nos anos 90, ou seja, são jovens. Então, a situação é muito grave. Isso fez com que os europeus, que estão planejando uma grande guerra contra os russos, soassem o alarme. Os europeus, que hoje enfrentam grandes dificuldades para recrutar o número suficiente de soldados europeus, que encontram grandes dificuldades para impor o serviço militar obrigatório. Eles descobrem hoje que a Rússia recrutou em apenas um ano 400 mil soldados e são nascidos nos anos 90, ou seja, são jovens. É um número muito grande que ninguém imaginava. Isso significa que a Rússia é capaz de recrutar milhões, se quiser, se for necessário. Portanto, isso significa um novo dado que faz os europeus hoje repensarem 1000 vezes como podem vencer essa guerra na Ucrânia, como podem vencer a Rússia em uma grande guerra. Rússia, acontece que ela é capaz de fabricar e produzir muito mais armas do que toda a Europa junta hoje. E também é capaz de recrutar muito mais do que toda a Europa conseguiria recrutar. Inscrevam-se. O chefe da inteligência ucraniana também fez uma declaração chocante, dizendo claramente: perdemos esta batalha e não culpem a Rússia. Ele disse que houve um fracasso total no processo de recrutamento obrigatório dentro da Ucrânia.
Agora, a Ucrânia chegou ao ponto em que o cidadão ucraniano prefere ser preso por insubordinação do que aceitar o recrutamento obrigatório e ir para as frentes de batalha. Eles chegaram a um ponto muito perigoso. A situação na Ucrânia piora diariamente. O presidente russo Putin disse uma frase muito direta. Ele disse que onde quer que o soldado russo pise, aquela terra se tornará russa. Ou seja, se não houver um acordo para parar essa guerra de acordo com essas condições russas, virão outras condições. Quando a Rússia controlar outros territórios, como Odessa ou outros, esses territórios se tornarão russos, com certeza. Com essas novas táticas que a Rússia começou a adotar hoje, eles se tornarão territórios russos. Agora, podemos resumir dizendo que a Rússia começou os primeiros passos para controlar a região de Odessa. Começou os primeiros passos de cerco. A Ucrânia, talvez em poucos dias, talvez em apenas uma semana, ficará sem qualquer acesso ao mar. Por aqui, caros amigos, não se esqueçam de se inscrever e clicar no botão de like. Que a paz, a misericórdia e as bênçãos de Deus estejam com vocês. Até a próxima!